Olá, pessoal. Vocês já ouviram falar da frase igualité, fraternité e liberté? Este é um dos princípios do Iluminismo, movimento que surge na França no século XVIII. Eu me chamo Elizabeth Mustafa e seja muito bem-vindo a este canal. Hoje nós vamos estudar um pouco do Iluminismo francês e vamos trazer também a percepção de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, este aqui, que nós sempre estamos recorrendo para pautar a percepção espiritual, a ajuda dos nossos guias e mentores, que frequentemente voltam ao planeta para nos ajudar na caminhada e corrigir a rota da humanidade, a fim de que nós possamos evoluir pessoalmente e socialmente. Então vamos lá. No último vídeo, nós conversamos sobre o absolutismo. Nós conversamos também um pouco sobre a leitura do livro de Leon Denis sobre Joana d'Arc. Se você não viu, é uma reflexão importante, porque mostra como a história do século XIV, quando viveu Joana d'Arc, ainda é tão atual para os nossos dias. Assim também é este vídeo. Falar de liberdade, de fraternidade, de igualdade é um assunto muito atual e que, mesmo tendo ocorrido há 3 séculos, nós ainda precisamos refletir muito sobre esse tema a fim de podermos corrigir a rota da nossa vida e fazermos, enfim, uma sociedade justa para todos aqueles que vivem no planeta Terra. A França é uma referência para todos nós, porque neste momento o pensamento francês vai nortear a caminhada do povo da Terra dentro do período em que nós vivemos, que é a história contemporânea. É um momento em que a razão vai tomar grande força. É um momento em que o desenvolvimento científico, filosófico, vai engrandecer muito a nossa caminhada. Principalmente porque durante o período absolutista, a Europa viveu grande desenvolvimento, descobriu o telescópio, começou a observar o cosmos, descobriu o microscópio, a observar os micróbios, as células, o desenvolvimento do corpo humano. A medicina evoluiu muito, porque foi percebido todo o processo de irrigação do corpo através da corrente sanguínea, as lentes dos óculos bifocal, né? A gente vai ter as estradas da Europa muito beneficiadas, principalmente pelo rei Luís XIV, o rei Sol, que vai desenvolver muitas estradas, o comércio. E ali nós vamos ver surgirem as carruagens, as pessoas vão poder sair para regiões mais distantes, vão poder conhecer outras cidades, começando assim o movimento do turismo, as pessoas vão passear em outros locais, vão surgir cafés, universidades, e as pessoas vão poder usar a carruagem para ir a outros locais. E isso vai mexer muito com o imaginário das pessoas. A ciência, a tecnologia vai começar a dar seus primeiros passos e ali a burguesia, que é a responsável por todo esse desenvolvimento, vai querer também crescer mais, ocupar espaços na administração, colocar suas posições, seu pensamento em referência ao poder local, ao poder dos reis, vai querer questionar o pensamento da igreja, que muitas vezes, apesar de já ter sofrido muitos embates por causa da reforma protestante,
ainda é muito atuante, a burguesia vai realmente entrar em conflito com os ideais da igreja e também com os ideais absolutistas do rei, porque o rei é autoritário, o rei determina sozinho tudo que vai acontecer com as pessoas, ele que diz as regras, ele que executa, e muitas vezes é muito injusto, não é? A perseguição é muito grande para aqueles que discordam do rei, para aqueles que discordam da igreja. Então, esse ideal de liberdade, de fraternidade, de igualdade, ele vai surgir dentro de uma nova conceituação de vida para os povos do século XVIII. E nós vamos ter aqui, nesse momento, maravilhosos pensadores filósofos que vêm através da espiritualidade maior auxiliar a caminhada, como é o caso de Montesquieu, Voltaire, como é o caso de Rousseau, como é o caso de D'Alembert, o caso de Diderot e outros maravilhosos que vão fazer parte desse momento muito importante para a história do mundo, remodelando, modificando muitos dos conceitos e da estrutura política do período que nós estamos vivenciando aqui até hoje ainda nós utilizamos. Por exemplo, o filósofo Montesquieu, ele vem questionar a estrutura política do rei e ele traz uma sugestão muito importante, que é a sugestão de existirem 3 poderes, não é? Para que mais participação das pessoas possam organizar a sociedade de forma que ela seja mais justa para todos. Então, Montesquieu sugere que existam 3 poderes, assim como nós concebemos hoje: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Cada um desses poderes deverá cumprir a sua tarefa específica, não é? De julgar, de criar leis, de executar ações. E esses 3 poderes, independentes entre si, devem fiscalizar uns aos outros para que todos sejam, então, corretos na sua ação. E também esses 3 poderes, apesar de separados, devem ter uma só meta, uma só direção, que é de servir ao povo. Então, Montesquieu já traz uma reflexão muito importante para esse povo do século XVIII, porque nós sabemos que durante o absolutismo, as classes sociais, elas eram assim fechadas. As pessoas não podiam sair de uma classe e ingressar na outra, como nós temos hoje. Alguém que nasce muito pobrezinho, que estuda nas escolas, que luta, que trabalha, se tornar até um presidente da República, ascender socialmente e poder compor os quadros políticos mais altos da atualidade. Isso acontece hoje em dia. Mas na época em que o rei era absolutista, aquelas pessoas que faziam parte da pirâmide, como os camponeses, era muito difícil ascender para os cargos públicos de alto escalão, porque existia uma sociedade estamental, quer dizer, cada parcela da sociedade só tinha mobilidade dentro daquele patamar. E no caso da França, nós já falamos anteriormente, existiam 3 estados, quer dizer, camada social se chamava estados. No primeiro estado, o clero, no segundo estado, a nobreza, e no terceiro estado, a burguesia, os camponeses e os miseráveis das cidades. Esses 3 estados eram independentes e um não poderia galgar a ascensão ao outro. Porém, nós sabemos que no terceiro estado, a burguesia é responsável pelo grande desenvolvimento que a Europa vem sofrendo. Sofrendo não, tendo condições de avançar,
Porque o desenvolvimento que a burguesia vai trazendo, o desenvolvimento científico, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento das nações, as riquezas, as pessoas já não passam tanta fome porque a agricultura melhorou, não é? Existe agora mais tecnologia para a distribuição dos alimentos e a Europa vem melhorando de vida, fruto do esforço, da luta, do trabalho da burguesia, que na verdade é muito explorada, porque somente a burguesia e os camponeses pagam impostos. E isso vai ser um impacto muito grande, porque vai ter uma hora que as contradições do sistema absolutista eles entram em conflito, e isso faz parte do movimento da história. O movimento da história é aquele que você começa um sistema, ele se desenvolve, chega no seu apogeu e entra em declínio. E nesse momento, quando a burguesia se desenvolve, o empreendedorismo aumenta, a burguesia quer continuar na sua trajetória ascensional, trazendo riqueza, trazendo melhoria para as nações e para si, isso vai entrar em conflito e a burguesia agora, que não é uma burguesia coesa, não é uma única parcela igual, a burguesia é muito variada. A burguesia você tem nesse mesmo aspecto social, você tem os camponeses, você tem os camponeses que começam a adquirir terras, você tem aqueles que são artesãos, que abrem seu pequeno comércio, você tem aqueles que negociam os artesanatos das pessoas livres que produzem e entregam para aquele outro maior comercializar, quer dizer, um comerciante mais próspero. Você tem os grandes burgueses, aqueles que já fazem comércio com outros países, com outras nações, inclusive com nações que são verdadeiras potências marítimas, que é o caso de Portugal, Espanha, que também a Holanda e a Inglaterra, que já tem essa grande desenvolvimento náutico, não é? A sua esquadra inglesa já é muito próspera, e esses grandes comerciantes, grandes burgueses, eles estão na escala, no padrão superior. O que eu quero dizer é que a burguesia que se desenvolve na França é uma burguesia heterogênea, não é? E que muitos filósofos, muitos pensadores, intelectuais vão agora questionar esse padrão, esse antigo regime, como eles mesmos denominam absolutismo, já mostrando que antigo é aquilo que é velho, que eles não querem mais o que é velho, eles querem o novo, o que é iluminado. Tudo que é antigo, eles consideram como resquícios da Idade Média. E a Idade Média, conhecida por eles como Idade das Trevas. Então, eles próprios vão cunhar esse termo iluminismo em oposição ao pensamento da Idade Média, que eles consideram a Idade das Trevas. Então, esse é um momento de muita reflexão. É um momento em que D'Alembert e Diderot eles vão construir a enciclopédia. A enciclopédia são 35 volumes de pensamentos científicos e artístico, filosófico, político. E nessa enciclopédia vão ter, em ordem alfabética, tudo o que o pensamento da cultura humana já construiu. E eles vão fazer isso de forma organizada, bem elaborada. Hoje nós temos várias enciclopédias. Hoje nós temos a enciclopédia livre, que é a Wikipédia, não é? Online, que nós usamos com frequência. E essa foi a primeira enciclopédia que o mundo viu. E foi, assim, um grande feito do século XVIII, não é? Esse grande feito do século XVIII também tem a intenção de romper com a igreja. Porque se antes a humanidade, para conhecer a verdade, recorria à Bíblia, agora a enciclopédia vem mostrar que o pensamento racional ele tem muito conhecimento e que é possível
caminhar com a enciclopédia, um movimento racional que rompe com a ideia de fé. E aqui eles trazem uma ruptura entre o conhecimento racional e o conhecimento religioso, que é a questão da fé. Para os iluministas, a fé é uma questão individual. Não é necessário para eles que as pessoas vão à igreja para cultuar a fé. Não, para eles a fé é algo diferente do que é apregoado pela igreja. É algo, um sentimento profundo do eu interior de cada um e que as pessoas podem cultuar a fé sem sequer ir para a igreja. Inclusive, os iluministas, eles têm um profundo, convicção de que a igreja é algo que prejudica a humanidade. Eles falam frases até bem duras sobre isso. Tem uma frase dos iluministas que fala que o ideal seria que o último rei fosse enforcado com as tripas do último padre. Então, eles têm uma versão completa à igreja e uma versão completa aos reis absolutistas. Vamos aqui dar uma olhadinha no trecho em que Emmanuel traz para nós o momento em que os iluministas, que ele coloca, não esse termo iluminista, ele chama de enciclopedistas, ingressam aqui na Terra para nos auxiliar. Veja só aqui no livro A Caminho da Luz, ó. Na página 172, Emmanuel traz os enciclopedistas. O século XVIII iniciou-se entre lutas igualmente renovadoras, mas elevados espíritos da filosofia e da ciência, reencarnados, particularmente na França, iam combater os erros da sociedade e da política, fazendo sossobrar os princípios do direito divino, em nome do qual se cometiam todas as barbaridades. Que princípios de direito divino são esses? Os reis absolutistas, como eu falei no último vídeo, eles se baseavam na teoria do direito divino dos reis. Eles diziam que o rei tem o direito divino de governar e, portanto, podia reinar absoluto acima de todos os outros. Então, Emmanuel coloca aqui, olha, que o direito divino dos reis é um absurdo e se cometeram muitas barbaridades. Continuando aqui com Emmanuel, ele diz: vamos encontrar nessa pleiade de reformadores os vultos veneráveis de Voltaire, Montesquieu, Rousseau, D'Alembert, Diderot, Quesnay. Suas lições generosas repercutem na América do Norte, como em todo o mundo. Entre as cintilações do sentimento e do gênio, foram eles os instrumentos ativos do mundo espiritual para a regeneração das coletividades terrestres. Então, ele coloca aqui a importância da entrada desses filósofos, que, segundo ele, são missionários enviados por Deus para nos auxiliar na trajetória, não é? Ele diz também que suas generosas lições repercutem na América do Norte. Nós vamos ver na América do Norte a independência dos Estados Unidos, não é? Como em todo o mundo, em cintilações no sentimento e do gênio. Quer dizer, ele vai trazer esse sentimento para a América do Norte, também vai trazer para cá, para o Brasil, quando a gente vivenciar ali a Inconfidência Mineira, que vai se basear no pensamento iluminista, né? A escravidão, o fim da escravidão também vai se basear nesse pensamento de liberdade, de igualdade. E que a gente hoje, ainda nos tempos atuais, estamos vivenciando essas questões, vivenciamos aqui no Brasil o desrespeito à Constituição, a separação dos três poderes, né, por alguns que se dizem cuidadores da lei e da ordem. Nós vamos observar em toda a história a tirania de muitos governantes,
que querem impor sua vontade para as nações e geram sofrimento para muitas pessoas. Pois é, então esses iluministas, ele traz também uma coisa muito importante aqui em relação à economia, que é o caso de Adam Smith. Adam Smith, ele era escocês e ele traz a teoria do livre comércio, né? Laissez-faire, laissez-passer. Ele traz a teoria de que o comércio deve ser livre. Quanto mais livre for o comércio, mais ele se desenvolve. Porque os reis, eles controlavam o comércio. Eles determinavam leis que emperravam a liberdade de comércio, como é o caso do colonialismo, né? Do pacto colonial. O Brasil mesmo teve um pacto colonial, onde só poderia comercializar com Portugal. E aí é o entrave que esse pensamento absolutista dos reis, o mercantilismo, que é a forma de econômica do período absolutista, ele traz esse entrave para a economia. E o laissez-faire, laissez-passer coloca que os preços eles devem flutuar no mercado de acordo com a lei de oferta e da procura. Muita oferta, o preço cai. Pouca oferta, o preço sobe. Então ele acha que deve flutuar livremente no mercado. O que a gente sabe que essa teoria vai sofrer ainda muitas modificações, porque nós vamos ter problemas com a economia no liberalismo assim solto. A gente vai ter depois uma modificação, né? Porque vai acontecer outras questões que vão ter que mudar essa direção. Mas nós sabemos que isso aí, todo esse pensamento aqui é um pensamento incipiente, é uma semente que é jogada nesse período para que a humanidade possa caminhar. E que muitas coisas que nós vivemos hoje vão se basear nesse pensamento aqui, mas na medida em que o homem se desenvolve, que ele evolui, é que vai se concretizando essa questão. Uma crítica que nós fazemos, nós espíritas, é quando se coloca a razão e a fé, as questões espirituais de um lado e a ciência do outro, a gente vai enveredar para um princípio materialista, que depois, quando Kardec vier, nós vamos perceber a necessidade que há em se pensar espiritualmente as questões da vida. Porque quando a gente persegue somente a razão, a gente sai do pensamento espiritual, a gente não compreende como um todo a verdade da vida. Mas, nesse momento, no século XVIII, a necessidade da ruptura com a igreja, porque a igreja ela traz muitos não é paradigmas, não, muitos dogmas que bloqueiam o pensamento das pessoas, que as pessoas têm medo do inferno, medo das bruxas, esses medos que prejudicam a compreensão racional da vida e da ciência, porque a ciência requer, nesse momento, a experimentação para que ela possa evoluir. Então, neste momento, é necessária essa ruptura. Esses filósofos vêm trazer que a razão, a experimentação, a ciência precisam evoluir. E quando chegar a hora, quando a humanidade estiver pronta, aí nós teremos a vida de Allan Kardec, que nos trará a terceira revelação, mostrando que espiritualmente e racionalmente a vida na matéria e a vida do espírito são única e a mesma coisa. Uma se complementa com a outra. A compreensão da vida material e a compreensão da vida espiritual são dois polos da mesma vida e que nós precisamos refletir no âmbito dos dois parâmetros. Quando os iluministas rompem com a fé, o racionalismo, eles deixam de lado também toda uma construção espiritual que vem do Oriente. Então, muitas das coisas da Palestina, que também usava uma linguagem simbólica, a linguagem simbólica do Oriente, da Palestina, elas são linguagens que são necessárias, um
pouco de compreensão espiritual e sentimental, poética, que o racionalismo não alcança. Então, quando os iluministas rompem com a fé na intenção de tirar a igreja do poder, não é, e do controle, também terminam por considerar inferior essas linhas de pensamentos que vêm do Oriente e que grande contribuição nos trazem a nível espiritual. Então, a humanidade começa também a caminhar muito na direção do materialismo. Se, por um lado, é necessário que a ciência se desenvolva por experimentação, o outro lado espiritual cai na dimensão de que é inferior, quando na verdade não é. E aí a Europa e o Ocidente se tornam muito racionalistas e muito materialistas, que lá na frente vai ser necessário corrigir também esta rota, mas não neste momento. Nesse momento nós temos aqui muitas coisas interessantes, inclusive eu queria mostrar algumas frases que eu achei muito boa para que a gente possa refletir. Uma frase de Jean-Jacques Rousseau. Ele coloca aqui, ó: o homem nasce bom e a sociedade corrompe. Mas essa ideia precisa de reparos. Para mim, o homem nasce neutro e o sistema social educa ou realça seus instintos, liberta seu psiquismo ou aprisiona, e normalmente o aprisiona. Ele quer dizer aqui nessa frase dele que existe um homem naturalmente bom que é corrompido pela sociedade. Ele coloca aqui claramente a perspectiva que ele não tem uma perspectiva espiritual. Porque para nós, hoje, conhecedores do espiritismo, nós sabemos que cada homem que nasce tem uma alma que já de outras encarnações traz as suas tendências de acordo com o patamar evolutivo em que se encontra. Então, ele não nasce puro e bom, ele nasce trazendo consigo os aspectos já vivenciados em outra encarnação. Porém, Rousseau, que aqui enxerga a partir da matéria, ele coloca que o homem nasce puro e bom e exalta o homem feliz e o bom selvagem. Isso também é um paradigma aqui do iluminismo. No iluminismo, eles trazem essa questão do bom selvagem, porque a partir do conhecimento das Américas, do contato do europeu com o novo mundo, é reconhecido a existência dos selvagens, dos primitivos habitantes da América, os índios, como bom selvagem. E Rousseau coloca que esse homem é mais feliz. Existe também uma preocupação agora com o conceito de felicidade que ele traz aqui, né? O Voltaire, ele fala muito sobre a liberdade de expressão, sobre a liberdade civil, religiosa, né? Sobre a liberdade comercial. Critica muito o rei e a igreja. O Voltaire critica muito. E uma das frases que ele traz aqui é: a primeira lei da natureza é a tolerância, já que temos todos uma porção de erros e fraquezas. Olha como ele traz aqui a nossa imperfeição, não é muito de acordo com o nosso pensamento hoje, reconhecendo que cada um de nós tem muitas fraquezas a nos trabalhar. Nós precisamos trabalhar as nossas fraquezas, precisamos fazer a reforma íntima para se melhorar. E também ele traz a tolerância com o outro, já que nós temos tantas fraquezas, é preciso também ter tolerância com o outro, né? Ele fala assim, mais uma frase aqui, ó: não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei até o último instante o teu direito de dizeres. Que maravilha esse pensamento de Voltaire. Você pode não concordar com o outro, mas é preciso deixar que o outro se expresse. Porque a verdadeira liberdade é aquela em que você pode falar o que pensa,
mas também respeita o pensamento e a forma do outro se expressar. Da mesma forma que eu tenho o direito de falar o que penso, você também tem o direito de falar o que pensa, mesmo que eu não concorde com o seu pensamento. A liberdade de expressão é fundamental para a felicidade humana, para que as pessoas possam se colocar e para que a gente possa crescer juntos, porque é na troca de ideias, é na troca e no respeito ao ideal do outro que nós vamos percebendo e crescendo e melhorando a nossa forma de pensar. Outra frase de Voltaire, ele coloca o seguinte: uma palavra mal colocada estraga o mais belo pensamento. Olha como ele fala da importância de escolher as palavras para que a gente não destrua um bom pensamento com uma palavra inadequada. Saber falar, saber se expressar, quer dizer escolher bem as palavras, para que seja bem entendido. Porque muitas vezes a gente tem um pensamento até parecido, mas uma palavra dá a impressão que estamos em contradição, mas às vezes não estamos. Então, escolher bem as palavras é de grande importância. Vamos ver aqui o pensamento, uma frase do Diderot. É uma frase de Diderot interessantíssima, né? Ele fala assim: é tão arriscado acreditar em tudo quanto não acreditar em nada. Então, olha como ele fala aqui a importância de você refletir sobre as coisas. Porque se você acredita em tudo é perigoso e você não acredita em nada também é perigoso. É importante filtrar o pensamento, filtrar a percepção. É por isso que a gente sempre traz aqui uma reflexão de que não adianta você ler muito, porque muita leitura nunca fez bom pensador. O que faz bom pensador é a reflexão. E é nesse sentido aqui que Diderot, um dos criadores, não é, da enciclopédia, junto com os outros também, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, que escreveram a enciclopédia, traz aqui essa reflexão da gente saber pensar, usar a razão, usar o bom senso. É um dos paradigmas também de Kardec, da sua obra, né, maravilhosa de Allan Kardec, que nós vamos comentar. Então, logo chega o período histórico em que ele está inserido. E mais um, vamos ver aqui, ó, de D'Alembert. D'Alembert também outro, que foi um dos que escreveram a enciclopédia. Ele abre aqui: a simplicidade é a consequência natural da elevação dos sentimentos. Olha que maravilhoso isso aí. Quanto mais os sentimentos são elevados, mais o ser humano é simples. É isso que ele quer dizer. Quando você encontra pessoas simples, você está encontrando pessoas com bons sentimentos. Muito bonito isso daqui. Nos faz lembrar de Jesus, não é? E dos seus seguidores, daqueles que verdadeiramente o seguem, do nosso querido Chico Xavier, tão simples, tão puro dos seus sentimentos, mostrando a sua elevação, não é? Que ele fala elevação dos sentimentos, a gente pode colocar também elevação moral, espiritual, que as pessoas têm, porque a simplicidade é um traço das grandes almas, né? Veja o Mahatma Gandhi, que é a grande alma da Índia, em sua simplicidade, demonstrando a sua evolução sentimental. Grande D'Alembert, enciclopedista do século XVIII. Né? Vamos ver o que tem mais aqui. Montesquieu é muito bom. Montesquieu falando da liberdade. Montesquieu fala que a liberdade é um bem tão apreciado que cada qual quer ser dono até da liberdade alheia. Então ele fala da beleza que é a liberdade e que as pessoas, é tão importante a liberdade que tem pessoas que querem ser dono da liberdade do outro. Olha aí, ó, ele falando do autoritarismo, né? Quando a gente quer ser dono da liberdade do outro, a gente quer ser autoritário, né? Aqui outra frase do Montesquieu: a injustiça que se faz a um é uma ameaça que se faz a todos. Então hoje nós vemos algumas pessoas sofrerem injustiça e quantas vezes ficamos calados diante dessa injustiça. É preciso prestar atenção, porque se aquele foi injustiçado, o próximo pode ser nós mesmos.
Por isso que Montesquieu traz aqui, ó, a injustiça que se faz a um é ameaça a todos. Então, se um está sendo injustiçado, a sociedade toda está correndo o risco de também ser. Então, gente, fica aqui essa reflexão para que a gente possa continuar o nosso trabalho, inclusive para que a gente possa voltar ao livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para retomar a nossa caminhada. E depois voltaremos também a falar um pouco da Inglaterra, quando chegar o momento exato da Inglaterra participar com a Revolução Industrial. Nós vamos trazer também para cá o pensamento inglês sobre tudo isso, que é também muito importante para a nossa trajetória atual. Eu espero que vocês estejam gostando do trabalho, que este assunto seja contributivo não só para a compreensão da história da humanidade, mas para a reflexão dos nossos atos, das nossas ações, porque cada um de nós, nos aperfeiçoando, nos tornando pessoas melhores, podemos juntos contribuir para que o mundo seja melhor, onde exista verdadeiramente igualdade, liberdade e fraternidade para todos. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, compartilha, faz os seus comentários e deixa seu like para que todos nós juntos possamos crescer e nos melhorar. Muita paz.